Fala pessoal, eu sou a Karine. Eu sou o Fábio. E esse vídeo a gente traz as 10 sugestões de variedades para se plantar no inverno. Como vai funcionar? A Karine escolheu 5 variedades do portfólio da Sakata para inverno e eu escolhi mais 5. Eu não sei o dela, né? E ela não sabe o meu. E vamos ver aí os argumentos de cada um e vamos ver se bate, né? Posso começar? Vai, Narata. Narata vai começar pelo número 10. Então, meu número 10 é o repolho azul. Eu escolhi o repolho Ah, azul. sabia. Por quê? Eu também tinha escolhido ele. Você escolheu esse também? Não, Aham. lançamento da Sakata tem toda essa característica de ser um repolho overwinter, né? Que veio daquela questão lá da Europa, onde tem a questão da neve. Ele é resistente ao embicamento, por ser redondo, ele também não racha, então permite uma flexibilidade na colheita. Então, se passar um pouquinho aí do tempo, ele não vai estar rachando, né? Que acontece muito com o repolho. Questão da uniformidade dele. Então, eu acho que é uma boa opção, né? Cultura de inverno, né? Consome bastante também, né? No inverno, a questão de repolho. Então, a minha sugestão seria o repolho anzu. Não, é uma boa escolha, Narata, até porque nos campos que a gente acompanha aqui na região, o anzu, todos os campos que a gente acompanhou, ele dá em média 300 gramas mais pesado que os outros materiais. E hoje a gente fala muito de mercado de processamento, né? Que o repolho tem que dar rendimento em peso, porque se a gente for olhar para o pessoal de processamento, packing house e tudo mais, 300 gramas é um saquinho que o pessoal comercializa picado, né? Então você Uhum. pensa que uma cabeça de repolho a mais, você tem um saquinho para comercializar mais para o consumidor. E é Ah. mais dinheiro no bolso do produtor e do comercializador, toda a cadeia, né? E Então, uma boa escolha. o outro fator também interessante, tá, pegando assim na saída do inverno, transição, sempre pega aquela chuva meio fora de época, a resistência dele é Xanthomonas, né? A podridão negra. Ele é bem Também, também. superior aí aos concorrentes do mercado. Exatamente. Então, essa seria a minha opção, a número 10 aí na minha lista. Tá, então deixa eu ver o meu agora. Tá, fala, seu. O produto que eu escolho como número 9 é a couve chinesa Sayuri. A gente É. chama ela, em algumas regiões a gente comenta que ela é mini couve chinesa, né? Uhum. Mas ela não é tão mini assim. Ela chega aí a quase um quilo, um porte de 1,5 kg de acelga, né? Algumas regiões falam acelga, outras couve chinesa. E ela chega aí no mínimo um porte de 1,5 kg. Só que a grande vantagem da Sayuri é a possibilidade de você adensar a área. Então, você consegue colocar o dobro de acelga que você colocaria numa área de uma selga que tem um porte normal. Então, você consegue, vamos dizer assim, usar melhor a sua área. E tem muito produtor que no inverno faz descanso diário para preparar a terra para o verão, né? Então, quando ele consegue fazer esse adensamento, teoricamente ele poderia economizar outra área para fazer um descanso, uma rotação de cultura, plantar uma aveia, alguma coisa assim, para ele descansar a área pensando no plantio do verão. Então, esse foi um dos Uhum. motivos que eu pensei na Sayuri. Além das qualidades dela para o consumidor na hora da venda, né? Que o sabor dela é bem gostoso de comer, bem docinha, não tem aquele pelinho que tem na selga. Então, a minha escolha, número 9 para plantar no inverno, seria a Sayuri. Uhum. E é legal porque assim, no inverno, todas as verduras ficam com mais qualidade, né? Aí é um jeito de você se diferenciar, né? Com um portfólio É, diferente, uma mercadoria aí, tipo um mini, é isso, é legal, verdade. né? É bem interessante mesmo. É, Não, tá bom, concordo. O meu, o oitavo, né? Agora é oitavo, certo? certo. Você Uhum. falou nono, agora eu sou o oitavo. Não sei se você vai concordar muito. Eu escolhi o Quiabel. Não, eu sei que o quiabo não é uma cultura de inverno, tem todo o problema de germinação. Mas assim, ó, se você pensar de plantar ele semeado na bandeja, né, para fazer, para ter uma germinação mais uniforme, você conseguiu o estande. E pela precocidade dele, a gente já teve muitos casos de quem plantou ali, ó, no finalzinho de julho, transplantou no finalzinho de julho, em meados de julho.
Aí com 40, 45 dias pela precocidade dele, você colhe o quiabo no momento que o mercado está vazio. Então você consegue preços elevados aí da Uhum, mercadoria, né? Então uhum, eu acredito assim, pela precocidade dele, pelo uhum, potencial produtivo, é um material para se pensar. Assim, eu sou fã do Quiabel nesse sentido, sabe? Usar uhum. o time do material, vantagem da precocidade dele, além da questão de ter menos espinho, toda aquela coisa lá, para buscar essa janela onde tem falta de mercadoria, né? Uhum. Tá. Boa escolha, ainda mais que o consumo, né, de quiabo, como prepara ele quente, talvez o mercado tá mais aquecido para esse tipo de produto, né, agora. Uhum. Então tá bom, Você escolhido o ficou número 8. surpresa, né? Deixa eu ver o meu que eu escolhi aqui, Ah, o próximo. o teu é o 7 agora. Deixa eu fechar aqui. Bom, eu escolhi essa porque não posso deixar ela de fora por causa da região que eu tô, né? Hum. Então acho que você já imagina qual que é a variedade que eu escolhi. É alface jade, É. é crespa, né? Para quem ainda não conhece. Eu escolho a jade basicamente pela precocidade dela, que no inverno o ciclo da alface, todas as outras culturas se estende demais, né? E a jade, por ser uma variedade mais precoce, a gente consegue tirar ela desse ciclo que se estende tanto no frio, a gente consegue colher ela aí uns 5 dias, uma semana mais cedo. Mas o outro ponto que eu acho um dos principais para essa época é a tolerância que ela tem ao míldio, né? Enquanto outras variedades não têm, sofre um pouquinho, o produtor tem que fazer mais aplicação para segurar a doença. Com a jade, claro, a gente não pode deixar de fazer aplicação, mas talvez a quantidade de aplicações que você vai fazer é menor, né? E para o consumidor tem a questão da qualidade, rendimento, maior número de plantas e também para comer ela é mais saborosa, né? Então a gente sabe também que essa época o mercado não é tão aquecido para alface. Hum. Tem a questão da jade demorar para pendoar, para subir. Então tem essa vantagem também. E enquanto outras variedades talvez você não consegue segurar tanto no campo porque ela começa a subir muito rápido, a jade ela demora um pouquinho mais no campo, né? Ela tem bastante tolerância à deficiência de borda. Claro, acontece mais no verão, mas pode acontecer aí dependendo da condição climática que a gente tem, pode dar. E no campo a jade é bem tolerante a isso. E a questão do sabor, né? A jade é uma alface crespa muito gostosa de comer. Então, o Uhum. pessoal já não quer comer muito alface no frio, então se ele comer uma alface saborosa, ele vai querer repetir de novo, né? Então, minha escolha é a jade. Eu pensei que ia estar lá entre os três primeiros, Jade, mas tudo bem. É que na situação do mercado, talvez o pessoal tá Ah, procurando outros tipos de mas você produtos, sabe né? que um dos fatores, igual a gente estava conversando aqui, né, é a questão da qualidade. No inverno, todas as verduras, né, são de É, melhor qualidade e é. tal. E o porte da jade e a questão dela ter toda a folha do tamanho uniforme, que dá aquela estrutura de planta, chama muita atenção, né? Todo mundo compra com o olho ainda, né? Infelizmente, É, né? Tirando o mercado bastante. processado e tudo, mas grande parte ainda quando vai selecionar aí verduras pelo tamanho, pelo porte, né? Uhum, uhum, E esse uhum. porte grande chama muita atenção, né? Chama. Da É, Jade. é. Não, bela escolha. Bela escolha. Agora você fez a sétima e eu sou a sexta, certo? A sexta, é. Certo. Então eu também fico no mesmo segmento de alface, não tão nova, mas assim, vem ganhando mercado a cada ano, a gente vem crescendo na participação dela, que é a alface americana Silvana. Você já tinha escolhido Aham. essa também? Tinha. Você pegou duas opções minhas aqui. Verdade, qual que é a outra? O Anzu, né? O Anzulo, né? O Já Anzu. sei. Entendi. Mas essa É, questão de um material com resistência a míldio, né? Porte grande, né? Tipo, com um aham, bom fechamento, uma planta compacta, são características e benefício aí da Silvana que faz a cada ano a gente vê aumentando a participação desse material, né? sim. Então, seria interessante, seria esse material aí que eu escolheria para sexta posição. Ok.
Não, a Silvana é outra coisa que chama o porte dela, a uniformidade, né? Uhum, E também a americana, talvez, para esse inverno, é uma opção, por toda a situação que a gente está vivendo, né, de pandemia, o pessoal está evitando sair muito de casa. Uma vantagem da americana, talvez eu acho que a saída é um pouquinho melhor, porque o pós-colheita da americana em si é melhor, né? Se a gente uhum. compra uma alface americana, ela dura lá na geladeira, tranquilo, se deixa lá bem armazenadinha uma semana, né? Então, talvez é uma opção. Não sei se o consumidor realmente está vendo essa questão de deixar na geladeira, não precisar sair para comprar de novo. Então, acho que é uma opção legal mesmo. Boa Ô, escolha. vou ter que parar. Porque Tocou a campainha aqui, eu tenho que atender lá. dá um pause, daí depois a gente Não, tenta é você que juntar. tá fazendo. Ah, Pausa sou aí. eu. Ô, Onde foi que eu pauso? mal. Naqueles Onde três que eu pauso? pontinhos, os 3 pontinhos, ó. Parar a gravação, né? É, tá. Vai, Narata, eu vou falar o quinto produto agora, que é o Hanapon. Ah, Você ia escolher ele? não, não tava na minha Não. lista, não. Eu escolhi o Hanapon claro, pela facilidade agora que a gente tem de plantar brócolis no inverno, né? No verão é tudo mais complicado e no inverno fica um pouquinho mais fácil. Mas o Hanapon, basicamente, pela qualidade de sabor que ele tem. Então, quando a gente come um piracicaba comum e compara ao Hanapon, ele é muito mais saboroso, muito mais gostoso de comer. E o consumidor muitas vezes vê essa diferença. E para o produtor também, o rendimento dele, né? Em 2 meses aí consegue colher quase todo, né, o máximo do potencial produtivo dele, que a gente até comenta de não levar muito tempo, né, porque o pico de colheita está aí nos 2, 3 meses. Mas é a concentração de colheita, né, quando a gente compara a um brócolis que não é híbrido, né, um comum, tem que andar muito, às vezes, para fazer um maço, e o Hanapon, ele, com poucas plantas, você consegue um maior rendimento. Tá? Então, Uhum. essa é a minha escolha, uma das minhas escolhas para E o é, e é inverno. legal falar também, você falou, né, concentra a colheita, então fazer os plantios sequenciados, né, para sempre estar tendo um fornecimento. E outro fator de sucesso dele foi, além dele não ser tão fibroso igual o Piracicaba, foi a questão do pós-colheita, né? O grânulo fino lá dá o maior pós-colheita. E no brócolis aí ele é bem sensível, vamos falar, uma das culturas, né, que É, não tem, é bem é. difícil essa. Eu acho que Às deu vezes uma solta a redução. florzinha muito rápido, né? Um Sim, floretinho. sim, E o Hanapon mas, não. mas uma ótima escolha também. Eu sou fã do Hanapon. Agora, para a quarta, podemos ir para a quarta, então, para minha quarta Pode. opção. Pode ir. Eu não podia deixar de escolher um tomate e para o inverno. Então, para o inverno e para o verão, mas para o inverno eu escolho o tomate Graziani. Boa. Muito por causa da questão do pegamento dele, né? Então ele tem essa característica de aguentar essa oscilação de temperatura, né? A gente está no inverno, no frio, tudo bem, mas a gente sabe que tem regiões aí que tem essa amplitude aumenta, né? À noite faz frio e de dia faz calor, e isso atrapalha muito o pegamento do tomate. E esse é um fator de diferencial do material, né? Do Graziani, né? Mesmo ele sendo de baixo, mais generativo, né? Ele sendo um pouco não sendo tão vigoroso, mas mais generativo, então ele tem um alto pegamento, né? E a qualidade de fruto dele é muito Muito boa, né? interessante, é muito boa. Pós-colheita é muito bom, né? Ainda mais se for com a casadinha lá com Volt, né? Um Aí você já tá material. escolhendo outro, hein? Não, não, é uma opção também. Aumentar o vigor, tal, no inverno. O pessoal que tem plantio em estufa tá utilizando muito dessa técnica, né? É. Mas essa é a minha escolha. Eu acho Então que tá bom. essa você não esperava, né? Não esperava mesmo. Essa foi surpresa. Então, a minha terceira escolha, vamos ver se você imaginava. Hum. Escolha a cebolinha kataná. Não, eu Surpresa ou imaginava. não? Não, também, um Ima- pouco. Tá, a cebolinha, escolho, ó, fiquei até um pouco em dúvida entre a Totem, que a gente tem no nosso portfólio, e a Kataná, né? E as duas são muito boas, né? Elas são bem parecidas assim. Tem até lugares que a gente não vê tanta diferença.
Mas a Kataná, ela é um verdinho um pouquinho mais escuro, e ela tem a folha um pouquinho mais grossa, o que isso traz mais tolerância dela para doenças que podem acontecer na cebolinha, né? Ela também é bem tolerante àquela queima da ponta, então o pessoal que está plantando Kataná está gostando muito dessa tolerância dela a doenças. Se a gente for comparar àquela cebola que o pessoal tira muda, né, que a gente chama aqui na região de muda caseira, não se compara. A Kataná pós-colheita muito melhor do que essa de muda caseira. Então, cebolinha, às vezes, ela cheira, ela amarela muito rápido, tanto quando você compra aquele cheiro verde, né? A salsa, às vezes, dura bem mais na geladeira do que a cebolinha. A cebolinha, às vezes, você deixa, você tem que tirar e jogar fora. Mas daí, com a Kataná, a gente consegue um pós-colheita um pouquinho melhor. Ela demora um pouquinho mais para amarelar. E outro ponto também, em relação a essas mudas caseiras, é a precocidade. A Kataná, ela está pronta uns 15 dias antes do que as mudas caseiras. Tanto que a gente já viu área que, assim, no mesmo dia, o produtor pegou a mudinha caseira, colocou no canteiro do lado, pegou a muda de Kataná e colocou. E assim, Kataná 15 dias antes estava pronta. Ou também já aconteceu ao contrário, de uma área que tinha cebolinha já transplantada, a de muda caseira transplantada há 15 dias. Depois de 15 dias ele foi lá, colocou a mudinha de Kataná e mesmo assim colheu antes. E no inverno, né, como a gente já falou lá no começo, os ciclos tendem a se prolongar bastante. E cebolinha é uma coisa que está girando, né? Quando a gente conversa com o pessoal de Ceasa, comprador, o pessoal fala, olha, cebolinha está me salvando porque está saindo muito. E o consumo a gente vê que está aumentando, a procura está aumentando. E no inverno não é uma coisa que cai muito o consumo, né? Porque a cebolinha a gente usa tanto em prato frio quanto em prato gelado. Então, a minha opção é a Kataná. A Cata tá com um portfólio bem interessante em Cebolinha, né? Tem 3 produtos aí bem competitivos. É legal falar da Kataná também, eu sou fã desse material. Desde o momento que a gente lançou, chamou muita atenção, né? Foi no Field Day, na Hortitec, né? Quando estava naquela caixa de vidro, todo mundo chamou bem a atenção do material, que surpreendeu bastante a gente, né? A questão da arquitetura da planta também, né? Aliada à serosidade, ela é bem serosa, né? Que é uma proteção natural para a cebolinha, né? E a questão da arquitetura ereta dela, que não causa aquele sombreamento quando você pulveriza algum produto por cima de contato e por baixo é onde entra a doença, principalmente milho, as fúngicas, né? E eu sou bem fã também da Kataná. O legal dela também, você me corrija se eu estou errado, é a questão da versatilidade dela, de tanto ela poder colher fina, né? Mexendo no adensamento, na população de semente, ou como você deixar para o pessoal que gosta ela mais grossa, para fazer sukiyaki, aqueles outros pratos, né? No inverno então, é bom. A gente até recomenda, quando o pessoal quer ela um pouquinho mais fina, de colocar mais sementinha na célula, né, da muda. Coloca lá uma população grande mesmo, umas 12 a 15, e se ele quiser ela mais grossa, coloca umas 8 sementes, que daí dá essa diferença de espessura. Outro ponto também que eu esqueci de falar é a questão da limpeza, né? Quando você vai fazer o maço, como ela não tem tanta folha velha, então você limpa ali a cebolinha rapidinho para fazer aquele maço para vender. Então o pessoal comenta muito disso, dessa questão da agilidade de limpar, porque a gente sabe que hoje para produtor uma das coisas mais difíceis é a mão de obra, né? Mas dá Então, para cada mexer vez no mais quando espaçamento também dela, né? No campo, assim, mesmo com ela com a mesma população. dá para mexer também. Você Dá pra... recomenda espaçamento aí? Sim, num caso que já muda, já vem com padrão já, né, de 13 ou 8, aí, igual você falou, às vezes dá para fazer. Claro, o melhor é fazer direto na muda ali, igual você comentou, né? Mas às vezes não tem opção. Ano passado você fez um evento, né? Com o Rei da Cebolinha lá do. A gente fez. Só que a cebolinha deles lá no Japão é bem diferente, né? Fica, se não me engano, acho que são 9 meses até ele colher a cebolinha. Ela fica bem grossa, parece quase um alho poró, vamos dizer assim, né? Mas foi muito legal a experiência dele, né? Aquela questão que ele comentou de podar as mudas, né, para dar uma segurada nela, para ela vir mais grossa, também acho que o pessoal até chegou a fazer teste aqui na Ah, região, é? de quando a cebolinha tá quase no ponto de tá pronta, o pessoal foi lá e deu uma podada nas mudas, aí ela ficou um pouco mais robusta e ganhou mais precocidade ainda.
né? Eu acompanhei pouco, então, assim, não sei falar muito bem como que foi o resultado. Depois dá pra gente postar o vídeo, alguma coisa, né? Dá pra ver se a gente Podemos consegue. postar. Dá pra fazer um capítulo só de cebolinha. Só de cebolinha, tem bastante coisa. Por incrível que pareça, tem bastante coisa para falar de Pois cebolinha, né? é, pois é, pois é. Beleza, agora sou eu, né? Aham, é você. Na segunda posição? Segunda posição. Tananana. Tananana, eu não podia deixar de, de falar, né, do produto líder de mercado, a referência no mercado aí, principalmente no inverno, que era o brócolis Avenger. Tinha que deixar ele Sim. como primeiro também, né? Ah, questão de qualidade, né? De pós-colheita aí, Uhum. peso, tanto para a indústria como indústria de congelado, como mercado fresco, principalmente agora, né? Porque brócolis é uma cultura de inverno, É. mas o Avenger consegue se superar ainda em qualidade, né? É reconhecido nacionalmente aí com a qualidade, até mundialmente, né? Então, É. florete curto, grânulo fino, toda aquela questão que a gente conhece bem, mas eu não podia deixar de falar do Brócolis Avenger. Agora vai ter um parceiro aí para estar trabalhando também, que é o nosso próximo lançamento. Não vou falar porque Fala você vai dele falar aí, que pode falar, não, pode falar, não, pode falar. não, você Eu vai falar que deixo. eu estou usando dois, que eu estou falando de dois produtos e não era para Vai falar. deixar a pessoa curiosa aí, hein? Quem não Pô, conhece ainda, só para gerar posso curiosidade. só gerar curiosidade. Mas minha escolha é o Brócolis Logan pela Logan? referência de Não é Logan. Avenger? Você me fez confundir. Tô dando spoiler aqui, ó. Mas é o Brócolis Avenger aí, que muito plantado no sul de Minas agora, no Sucesso. inverno. Sucesso. Uhum. É, e até eu acho que se alguém quiser, tem recomendação de manejo para ele. A gente tem bastante material sobre Avenger, né, Narata? Tem a cartilha de manual técnico, né? Então tem todo. A gente tem um know-how muito grande, né? A Sakata como empresa, né? É muito focada na cultura do brócolis aí. Tivemos sim as dificuldades, né? No verão a gente tinha uma alta participação mas muitos voltaram a plantar, estão plantando ainda e pelo reconhecimento da qualidade, né? Qualidade do Sim, material é. aí. E isso é Imbatível. imbatível, né? Uhum. Essa é a minha escolha. Então eu vou para a primeira, né? No Primeira primeiro posição, lugar, que será a primeira a primeira posição. posição. Minha indicação é o lançamento. A gente lançou ano passado e agora a gente vem acompanhando bastante. A gente acompanhou, na verdade, no verão e agora a gente continua acompanhando os campos. E o resultado que a gente tem com esse produto é muito bom. Então, eu indico aí como a primeira posição é a chicória ou escarola, depende da região, né? A Eloá. No verão, o principal ponto dela, assim, que a gente viu foi a tolerância à pinta, bem forte. A gente sabe que escarola, chicória, elas sofrem bastante com a questão da pinta, por causa da chuva, umidade no verão, e ela é bem tolerante. E a questão da uniformidade dela, tamanho de planta, tá trazendo todos os feedbacks que a gente tem de produtor, é que eles estão bem satisfeitos com o tamanho e com a uniformidade que a planta traz. Tanto a questão da coloração e tudo mais. E também a chicória, vamos dizer assim, não é uma cultura de tão larga escala quanto se a gente for comparar com uma alface crespa e tudo mais. Vamos dizer, um pouco mais de nicho, mas o fato de poder comer ela, geralmente o pessoal come ela refogadinha, né? No inverno pode ser que seja uma boa opção para saída também. Então a Uhum. escarola Eloá é minha escolha. Uhum. É legal que já veio com Helena, né? Que já veio, né? Mudando a questão de, Isso. de porte de planta, né? De estrutura, bem mais volumosa. Manteve isso até mais É. agora, né? Com Quantidade de folha, né? folha, né? E ela de todos os tamanhos, num tamanho médio, né? Não tem muita variação É. dentro da planta de tamanho de folha, que é muito interessante para o É. Ah, processamento. outra questão do talo, né? Não dá aquele problema de talo. Claro que a gente sabe que às vezes é deficiência de algum nutriente, né? Mas Uhum. associado ao boro, na verdade. Mas geneticamente pode ter alguma influência aí com
com a Eloá a gente não vê esse problema aí no talo. Uhum. E a questão das folhas, né? Que ela não dobra uma com a outra para processamento é muito importante isso, né? É, Então, para higienização, e ela é perfeita e esse fator é bem reconhecido. É, não, uma boa escolha para estar no primeiro lugar aí do um é, lançamento, né? Um sim, sim. produto novo que já tá ganhando volume comercializado bem interessante já, né? Então, Acho que várias regiões têm resultados muito positivos com ela, né? uhum. Então vamos recapitular, Narata, os 10 produtos? Legal. Os 10 produtos, vamos lá. O que que ficou aí? Ó, o 10º produto foi o repolho Anzu. O nono foi a selga Sayuri. O 8º produto foi o quiabo Quiabel. O 7º produto foi a alface Jade. O 6º produto foi a alface americana Silvana. O 5º produto foi o brócolis ramoso Hanapon. O 4º produto foi Graziani, tomate, né? Italiano. O 3º produto foi a cebolinha Kataná. O 2º produto foi o brócolis Avenger. E o primeiro produto foi a chicória Eloá. Legal. Esses são os nossos produtos, né? Tenho É, certeza que muito de vocês aí tem outros produtos, né? Muito peculiares daí, disso de região e de, né? De preferência mesmo, né? Mas é uma uhum, opinião aí nossa, né? uhum, Uma sim. escolha nossa. É, Muitas a gente concorda, né? Mas a gente fez dessa forma aí para estar conversando um pouquinho sobre os materiais e para tá falando aí as nossas sugestões, né? é o que a gente lembrou agora, né? De todo o portfólio que a Sakata tem. Escolher Uhum, 10 é um pouco difícil, né? Mas a gente escolheu aí os 10. uhum. E é legal que assim, nossas regiões são bem distintas, vamos falar, parece muito, né? Mas ao mesmo Uhum. tempo é bem distinto, né? Em alguns aspectos. Você tem muito mais questão de processado, né? É, De é, packing aí em folhosas, a gente tem bastante. aqui, mas nem se compara, né? Cultivo protegido, eu acho que na tua região é muito mais desenvolvido, vamos falar assim, né? Não que aqui não seja, mas aí é o centro, né? A Uhum. gente está falando de Mogi, né? Mogi das Isso. Cruzes, O pessoal tá Piritiba. acostumado com tecnologia já, né? Uhum. Então, Já e aqui, aceita bem. sim, sim. Então é legal a gente trocar essa ideia e ir conversando e ir falando aí, né? É opinião, né? Tudo é opinião, É, né? é. Então, e deixa o comentário, né? Se que vocês querem que a gente Se tiver mais fale. alguma dúvida, né, de algum outro produto, essa questão de manejo, a gente pode ajudar se deixar aí nos comentários, né, Narata? E também uma sugestão para o próximo, né? Para a próxima lista Verdade. 10 Próximo aí, tema, né? o que, Uhum. que vocês gostariam que a gente tá falando ou tá abordando. Certo? É, certo. Narata, não esquece de pedir aí para dar um joinha no nosso canal. Deixa o like, né? Compartilha, toca o sininho, deixa o comentário. Siga nas nossas redes sociais, né? O meu é Isso aí. Fábio Narata no Instagram. Isso, meu é Karine Zanfirov, vai estar escrito aí embaixo. Então tá bom. Até a Tá bom? próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.